Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje viemos aqui gravar a história do mundo gringo da nossa amiga da história de ontem. Quem lembra a história de ontem? Que ela foi adotada por um casal homoafetivo, porque ela teve duas mães. A história é linda, se você não viu, vale super a pena, tá? Vou deixar aqui no final do vídeo a história dela. E hoje nós vamos conhecer a história de amor da vida dela, né? Ela já teve bastante amor aí das mães dela, mas agora nós vamos conhecer a história de amor da nossa amiga. Então vamos lá. Dani, meu mundo gringo começou em outubro de 2015, mas antes vou explicar como tudo aconteceu. Preciso explicar os fatos que se antecederam a essa história. De 2008 a 2014, eu tive um relacionamento de muitos altos e baixos. Conheci meu ex-namorado um pouco antes de entrar na faculdade. Na época, eu com 18 e ele com 20. Ambos eram jovens e apaixonados. Ele já era apaixonado por mim, mas eu sofrendo dores de outro amor adolescente. Só fui dar chance de verdade a ele 9 meses depois que nos conhecemos. Nesse período eu queria curtir com minhas amigas, aproveitar a vida. Dani com 18 anos, eu ainda chegava em casa às 8 da noite, pois minha mãe 1, ela explicou na história, mãe 1 e mãe 2, tá? Super protetora, morria de medo do mundo lá fora. Filho, parece com quem a mãe dela? O Bruninho tem 18, Melina 21, e eu controlo os horários dele. Lá em casa não tem essa de maior de idade de 18 anos também não, tá? Bom, vamos lá. Foi no meu último ano do colégio que construí amizades que guardo até hoje, pois com elas aprendi a aproveitar a vida de uma forma leve e saudável. Uma delas hoje é uma irmã para mim, e foi a mesma que me apresentou o rapaz que se tornaria meu namorado. Passada a fase de afogar as mágoas e curtir a temporada de verão com as meninas, ela é de Salvador, tá, gente? Ela falou no outro vídeo, o anterior, se você não viu. Depois de conseguir passar na faculdade federal, eu percebi que ele realmente gostava de mim e resolvi dar uma chance. Mas para minha surpresa, quando me peguei apaixonada, ele assumiu um relacionamento com outra garota. Olha só, o menino ficou atrás dela, na hora que ela quis, ele não quis mais. Típico, né? Fiquei louca e liguei pra ele na hora. Ele me disse que gostava muito de mim, mas ela o amava e eu não. Apesar de todas as provas que ele me deu, eu não baixava a guarda e sempre me mostrava muito independente e livre de sentimentos. Dani, eu sou virginiana, pronto, igual minha filha, igual a Melina. Gosto de relacionamento sério e segurança, mas eu era nova. Além do mais, sempre tive prazer em curtir minha própria companhia, ir à praia sozinha, ficar em casa lendo livros, fazendo minha unha, cuidando da minha pele, do meu cabelo. Tudo isso às vezes me dava mais prazer do que estar em qualquer outro lugar com outra pessoa. Sempre fui e sou assim até hoje. Mas voltando à ligação, quando eu disse que tinha me apaixonado, ele me propôs um tempo para eu provar que queria ele de verdade. Eu aceitei. Gente, a letrinha tá tão pequena que vocês nem imaginam. Depois de um mês saindo com ele, antes disso... eles nunca tinham ido pra cama, nada disso, tá? Aí ela falou assim, cobrei um posicionamento e depois de 2 meses, ele enfim terminou com a menina que não nos deixou em paz por um bom tempo. E ainda por cima, era a amiga mega querida da família dele. Gente, o começo foi muito difícil. A menina não largava o osso e até pouco mais de 1 ano do término da relação com ele, depois de 1 ano que ele terminou com a menina para ficar com ela atormentava ainda a nossa relação. Tipo, a menina não se conformou. Mas é claro que todos estavam errados nessa história. A começar por mim, ela diz. Começar por mim... Peraí, me perdi. Que aceitei provar o que sentia por ele enquanto ele ainda estava com outra pessoa. Estúpida e inconsequente eu fui, ela diz. Não foi honesto com a garota, mas eu estava apaixonada e topei.
O engraçado é que eu disse a ele: a felicidade construída sobre a desgraça e infelicidade alheia tem prazo de validade. E não deu outra. Então ela mesma se culpou. Porque, querendo ou não, ele namorava outra menina, né, gente? Então, assim, ela disse que ela foi uma estúpida, né? Querer construir a felicidade dela em cima da infelicidade de outra pessoa. E eu concordo 100% com esse com esse ditado. Gente, nada que é construído em cima da infelicidade de alguém vai dar certo. Você não vai ter paz. Então, assim, nunca tentem, sabe? Por mais que você esteja apaixonado, você tentar terminar um relacionamento de alguém para você ir e construir o seu ali em cima, que não dá certo. Não dá. Bom, antes de terminar com ela, ele me disse que ela era uma boa pessoa. E quando começamos a namorar, ela disse que estava grávida e eu disse que terminaria a nossa relação. Mas dias depois, ela disse que perdeu a criança. Eu acho que nem era verdade. Coisa de menina adolescente, né? Aí ela disse: se foi verdade ou não, ela inventou essa gravidez para ele se sentir culpado, não sei. Pode ter realmente acontecido, mas ninguém nunca ficou sabendo. O tempo passou, entrei na faculdade, ele arranjou um trabalho e quando estava em treinamento, foi desligado da empresa. Não entendi, mas ele não parecia triste. 2 meses depois, minha mãe, deu entrada na UTI com um problema sério de saúde. Entrei na UTI para visitá-la e saí chorando, pois de tão dopada ela não me reconheceu. Nesse dia, chegando na porta da minha casa, ele me disse que queria conversar comigo. Disse que me amava demais e se algo acontecesse com a minha mãe, ele queria cuidar de mim. Naquele momento, ele me confessou sua primeira traição. Me disse que se desligou da empresa em fase de treinamento porque tinha ficado com uma menina lá. Mas que não rolou o sentimento. Mas ele se sentiu mal, que quis sair da empresa porque não conseguia olhar para ela e lidar com o que tinha feito. E estava me contando porque queria zerar tudo aquilo e começar do zero. Dani, meu mundo caiu, chorei horrores e no final acabei perdoando porque de certa forma achei honesto ele ter me contado. E para falar a verdade, eu estava mais preocupada com a minha mãe do que com o relacionamento. Os anos foram passando, eu me formei, fiz minha pós-graduação e quando estava prestes a concluí-la, ele entrou na faculdade. Eu sempre empurrei ele para frente. Então ele não fez faculdade, só ela, né? E ele reconhecia isso. De quando começamos a namorar em 2008 até esse período de final de pós, chegamos a discutir e terminar 2 vezes. Vivíamos altos e baixos. Ele era ciumento e eu me tornei também ciumenta. Com o tempo entendemos que cada um tinha que viver seu meio social e que isso fazia parte da relação. Eu saía com as minhas amigas e muitas vezes ele ia me buscar, não se importando com a hora. Ele só não queria que eu pegasse carona. Quando ele financiou o primeiro carro, eu que sempre trabalhei também o ajudei. Coloquei as rodas novas, o som que ele queria, colocava gasolina. Muitas vezes ajudei ele a pagar as parcelas. A gente era parceiro. Ele cansava de me pedir para guardar meu dinheiro para a nossa casa, que as nossas saídas ele bancava. Ele era uma pessoa boa, a não ser pelo fato de ter me traído outras 2 vezes. A segunda traição que eu sei foi com outra colega de trabalho. Isso durou mais de 1 ano. Meu Deus, como eu sofri quando eu descobri. Nossa, então não foi a traição, ele estava namorando outra menina, né? O pior é que todos os amigos e amigas dele que frequentavam a minha casa, comiam da minha comida, sabiam que ele me traía com essa menina. Nessa fase já estávamos noivos e eu quase entrei em depressão. Perdi 8 quilos, já não me reconhecia mais. Embora eu saísse às vezes com as meninas, me voltei muito para o relacionamento e esqueci de viver para mim. Até meu amor pelos livros eu deixei de lado. O tempo passou e depois de alguns meses resolvi perdoar. Nessa altura do campeonato, ele pediu para ir no bolo das demissões voluntárias que aconteceram na empresa e eu consegui acalmar meu coração ao saber que eles não iriam mais se ver no trabalho. Mas essa aí também não largou-os fácil.
Meu Deus, como me permiti viver assim sem paz e sossego? O tempo passou e ele decidiu estudar para concurso e eu dei meu apoio. E lá se iam 4 anos de relacionamento. Ele se inscreveu em um curso e passou o ano estudando para esse concurso. Nesse período ele recebeu o seguro-desemprego e eu também ajudava com parte das despesas dele. Como ele morava com o pai e as irmãs, deu para a gente se equilibrar. Ele passou no concurso e antes de começar o processo de admissão, ele fez uma viagem para o interior para visitar os avós. Eu pensei em ir, mas senti que ele queria ir sozinho. Entendi que ele queria ficar mais à vontade com a família e fiquei de boa, mas com a pulga atrás da orelha. Eu paguei a passagem e dei dinheiro para ele passar a semana lá. Afinal, nós éramos parceiros em tudo, inclusive nas finanças. Não querendo me gabar, mas sempre fui de chegar muito junto para que pudéssemos realizar o sonho de construir nossa vida juntos. Bom, gente, ela tinha total certeza que eles iam casar, então ela estava investindo na relação, né? Eles estavam noivos, ela tinha total certeza que eles iam se casar. Durante a viagem dele, nos falamos menos que o normal. E um mês após a volta dele, ele terminou comigo. Então ele ficou um mês lá. Fiquei perdida sem entender nada, mas tive a ideia de entrar no Face dele pelo de uma amiga minha em comum. A essa altura já não éramos mais amigos nas redes sociais. Como homens são lerdos, né? Ela diz. Entrei no Face dele, não vi nada demais nas primeiras fotos, mas vi que uma menina curtia tudo que ele postava. E quando entrei no Facebook dela, vi várias coisas que ele tinha postado para ela. Música, mensagem de amor. E isso quando nós ainda éramos namorados. Fiquei perdida, confrontei ele, que negou e disse que nossa relação já estava chegando ao fim. O desgraçado viajou com meu dinheiro, ela colocou em letra maiúscula, e disse que a relação estava chegando ao fim. Gente, é sacanagem, né? Dani, ele me traiu lá com a outra menina. Para aumentar minha humilhação, uma semana após a descoberta, ele assumiu o namoro com ela para todo mundo ver. Meus amigos, família, nossos amigos em comum, todo mundo levou um susto. Depois de 5 anos de relação, era isso que eu merecia. Chorei, emagreci e depois de 2 semanas vivendo meu luto com 8 quilos a menos, acordei num sábado, fui pra academia, eu ia uma vez só na vida, diz ela, e consegui acordar pra vida. Entre altos e baixos, recuperei meu peso, aliás, ganhei massa, pois eu tinha emagrecido muito, voltei para os meus livros, voltei a frequentar a praia, e antes do ano novo, eu já estava conseguindo reagir melhor. Sempre fui assim. Meu luto de amor dura 1 mês e passa. Acho que não me descrevi aqui. Gente, ela é muito bonita. Ela me mandou as fotos dela, mas ela não quer que divulgue. Mas ela é uma mulher muito bonita, tá? E ela diz aqui. Sou morena, baixinha, cabelos bonitos e compridos, pele boa. Estou em forma, me acho muito bonita. Sempre dispensei pretendentes desde muito novinha. Sem contar que naquela época eu estava super bem empregada, com um cargo em uma secretaria do meu estado. Era um cargo de confiança, mas eu sempre trabalhei muito para não ser apontada, sempre detestei ser subestimada. O ano novo chegou e adivinha quem me liga chorando à meia-noite? Pois é, o traste. Chorou, me pediu perdão, disse que fez aquilo porque nosso relacionamento estava em crise, que queria terminar de vez, mas que se arrependeu e que agora que ele era concursado, a gente ia poder construir nossa vida, a vida que a gente tanto sonhou, pois se eu ajudei ele a chegar até lá, eu teria que ser a pessoa a desfrutar de tudo com ele. Dani, eu confesso que pensei em perdoar, mas meu amor próprio gritou e não voltei. Ainda bem, né? Porque ela já tinha perdoado 2 traições e ele tinha continuado, né? 2 que ela saiba, né, gente? Tive 2 recaídas, mas morri de raiva de mim mesmo. Ele não me deixava em paz. Entre idas e vindas com ela, porque ele não conseguia ficar sozinho, ele me ligava, aparecia bêbado de carro na porta da minha casa. E uma dessas vezes, eu levei o carro até um motel perto da minha casa, paguei com o cartão dele
e deixei ele dormindo lá no quarto. Voltei horas depois para acordar, pois ele tinha que ir trabalhar. Maio chegou e nada dele me deixar em paz. Então, do ano novo até maio, ele ficou lá perturbando ela, né? Cadê? Maio chegou... E depois das investidas dele na porta de casa, trabalho, eu pedi demissão. Então vamos lá, gente. Então em maio, tá? Depois dele já perturbar ela um tanto, ela pediu demissão do trabalho dela. Ela diz assim: comprei uma passagem para a França, onde minhas irmãs moram com os maridos, e vim para a Europa. Na época, minha irmã, minha sobrinha, lembra que ela contou na história do vídeo anterior que ela se dá muito bem com as irmãs, né, gente? As irmãs que são filhas das mães que adotaram ela. Então vamos lá. Então as irmãs moram na Europa. Na época, minha irmã, minha sobrinha e meu cunhado estavam visitando minha mãe dois lá no Brasil e perguntaram se eu não queria voltar com eles e passar uma temporada na França, pois ela sabia o quanto tudo isso estava me fazendo mal, o término do namoro. Não pensei duas vezes, larguei o trabalho com 2 semanas de aviso prévio, nunca me arrependi. Prévio, né? Nunca me arrependi, ela disse. Passei 3 meses viajando pela Europa, França, fui para Mônaco, para Espanha, Portugal, foi a melhor experiência da minha vida. 3 meses de tratamento de abstinência pelo vício de uma relação que ia de mal a pior. Meu ex ficou enlouquecido, me implorava todos os dias para voltar. Quando retornei, fui firme e segui a vida procurando emprego. Tive uma conversa com ele e pedi para ele me esquecer. Já estávamos em janeiro de 2015. Então, ela voltou, ela não ficou na Europa, né? Ela ficou 3 meses e voltou. Aí ela diz: aqui começa meu mundo gringo. Como ele sabia que eu procurava por trabalho, perguntou a um amigo dele bem relacionado se sabia de alguma vaga na minha área, tá? O amigo dele, como quem não quer nada, falou comigo, perguntou sobre a minha viagem e perguntou também se eu estava trabalhando. Esse amigo me indicou a um hotel que precisava de alguém na minha área. De cara eu não aceitei, mas 2 semanas após decidir me candidatar à vaga de mestrado, eu topei, pois os horários eram flexíveis e eu tinha certeza que eu teria nota suficiente para conseguir uma bolsa. Não tinha certeza se eu teria nota suficiente para conseguir uma bolsa, então ela tinha que ter um trabalho para pagar o mestrado, né? Comecei a trabalhar e pouco depois de 3 meses, quando estava escrevendo o projeto para me candidatar ao mestrado, desisti, pois vi que não era minha paixão. Continuei a trabalhar no hotel e dar aula particular de inglês. A essa altura eu já tinha decidido que queria viajar de novo para a Europa, mas dessa vez eu iria para Londres, Amsterdã e Berlim. E esse seria meu presente de aniversário do próximo ano. Isso foi em março de 2015 e os planos eram para viajar em agosto do próximo ano, ou seja, eu tinha 1 ano e meio para planejar minha viagem. Nesse meio tempo, cortei gastos, passei a andar menos de carro, a consumir menos. A grana com aulas privadas era boa e tudo corria como planejado. Quando sobrava tempo, eu ainda fazia bicos em eventos. Eu já queria comprar logo a passagem, mas não havia ainda disponível voo tão cedo. Mas Deus sabe o que faz. O tempo foi passando, fui me dedicando ao esporte, ao trabalho, aos meus livros, aos amigos, à igreja. Acho que esqueci de mencionar que sou evangélica, mas após algumas decepções eu saí da igreja, mas minha fé continua de pé. Em setembro comecei a namorar um amigo e membro da igreja. Ele era um cara maravilhoso, um anjo. 1 mês após o início do namoro, percebi que eu tinha confundido o amor com a amizade, pois já nos conhecíamos antes. E me senti péssima, sem saber como terminar. Pensei em tentar para ver se o sentimento aflorava, mas percebi que quando chegava esgotada do trabalho e das aulas, eu não tinha a mínima vontade de vê-lo e isso estava me incomodando. Eu pensei que o amava como um homem, mas confundi tudo. E no final de outubro, Aí no final de outubro, chegou no hotel dela 2 alemães, com os quais não tive muito contato. Eles só ficaram hospedados 2 dias em dias intercalados. Na segunda e a última hospedagem deles
foi quando os vi pela primeira vez, quando os mesmos tiveram problema com o voo e pediram para usar o computador. Enquanto eu tentava resolver o problema, o outro interagia comigo e foi a primeira vez em 8 meses de trabalho que um hóspede me chamou a atenção. Gente, nós tivemos uma outra história aqui que a menina conheceu o rapaz no hotel também, lembra? Ela tá na Inglaterra. Ó, acho que trabalhar em hotel tá sendo uma boa sacada, hein? Conversamos em inglês e indiquei uma churrascaria, pois eles estavam apaixonados por churrasco. E na volta da churrascaria conversamos mais um pouco. O louro alto, que era com o qual eu conversava mais, tentava contato constante, mas eu me reservei mais a partir do momento em que ele apareceu na minha sala de cueca por ter trancado a mala com a chave dentro e esquecido de separar uma calça. Hoje foi engraçado, mas na hora eu pensei, o que esse gringo tá pensando? Poderia ter pelo menos colocado uma toalha. Resolvido o problema da mala e eu, mais sensata, voltamos a conversar. Ele perguntou se eu conhecia a Alemanha e eu disse que não, mas que eu iria em agosto do próximo ano. Ele falou que se eu fosse mesmo era para eu entrar em contato com ele. Expliquei sobre a viagem que fiz no ano anterior e trocamos experiências de viagens. Meu namorado não ia poder viajar por conta do trabalho. E como naquela altura eu já não tinha certeza, o da igreja, né? Que ela falou que estava confundindo. E naquela altura eu já não tinha certeza de mais nada em relação a nós, resolvi manter meus planos de viagem. No final, o gringo me pediu o Facebook e eu dei uma resposta ríspida, pois eu não queria dar. Ele fez uma cara estranha diante da minha reação. Coitado, ele não sabia que eu tinha namorado tão pouco que eu estava me sentindo culpada por estar atraída por ele. Então ela ficou se sentindo culpada, né? Porque ela tinha um namorado dela, estava atraída lá pelo gringo e acabou dando um fora no gringo, mas por ela mesmo se culpando por que eu tô se sentindo atraída por ele se eu tenho um namorado, né? E vai tudo contra tudo que ela já tinha passado, né? Porque lembra do ex dela lá? Então vamos lá. Ele voltou pro quarto e mais tarde voltou e pediu meu Face mais uma vez. Eu dei e pensei que ele desistiria de falar comigo ao ver meu status namorando. Fui embora, no outro dia mandei uma mensagem perguntando se o voo dele tinha sido tudo bem. Se ele estava melhor, pois de tanto mergulhar, ele estava com o ouvido inflamado. Ele respondeu que sim, os dias passaram, seguimos conversas curtas, com espaços de 1-2 semanas. A essa altura, meu namorado percebia que eu não estava bem. Dezembro chegou, minha irmã foi passar Natal conosco e eu me abri com ela. A essa altura, o gringo falava comigo só para saber como eu estava e depois de contar para ele a história da minha família, das minhas 2 mães, falei que precisaríamos voltar a parar de conversar, pois eu tinha um namorado e aquilo estava me matando, pois eu me sentia que estava traindo ele. Ela falou pro gringo, eu tô achando que eu tô traindo meu namorado conversando com você, né? Ele concordou e disse que me esperaria. Só mais tarde fui saber por ele que ele estava esperando alguma atitude minha em relação a isso. Para que você entenda melhor, entre o dia que nos conhecemos, meados de dezembro, só conversamos 4 vezes. Foi a partir de meados de dezembro, quando minha irmã chegou no Brasil, que começamos a conversar quase que diariamente. Isso foi lá para o dia 12. Pausamos nas conversas do dia 25 ao dia 30 de dezembro. Pois eu falei com ele que eu teria que conversar com meu namorado. Foi aí que eu resolvi terminar a minha relação. Vale informar que eu e meu namorado começamos a namorar no final de setembro. Terminamos no final de dezembro. E nesse período nunca tivemos nada além de beijos. Então eles não tiveram nada demais, tá? Mas pra mim não era isso que faltava, era amor mesmo. Sexo nunca foi o centro de uma relação pra mim, embora seja importante. Terminamos, conversei com o gringo e no dia 31 de dezembro ele foi a uma festa de ano novo e fez um cartaz pra mim em português me desejando feliz ano novo. Foi fofo e engraçado. Em janeiro comprei a passagem para a França, que como sempre seria meu quartel-general, já que a irmã dela morava lá, né?
Mas a partir de fevereiro começamos a planejar uma viagem juntos. Dane do céu, eu estava pirando com esse gringo. Só como medida de segurança, minha boadraça, que é advogada e trabalha diretamente na Polícia Federal, checou os dados do passaporte dele e viu que ele não era nenhum procurado aliciador de mulheres. Olha, que bom, né? Todas nós devíamos ter uma boadraça assim, as meninas do mundo gringo. Resolveram não fazer reserva de nada e nem aceitar a proposta dele. Fiquei de pensar, pois de fevereiro a agosto, muita coisa poderia... Gente, eles estavam em fevereiro. A viagem era em agosto. Eles estavam planejando pela internet. Então ela falou, nossa, até agosto, né? Esse gringo pode sumir. Então ela continuou planejando a viagem dela sozinha. Resumindo, chegou agosto, viajei para passar 28 dias na Europa, 11 dias na França com as minhas irmãs e 17 dias com ele. Os 5 primeiros dias na França foram de pura ansiedade. Só comprei minha passagem para a Alemanha quando eu já estava lá. E a essa altura já estávamos com todo o roteiro da nossa viagem pronto. Ele fez todas as reservas e decidimos que eu pagaria ele quando eu chegasse na Alemanha. Passados 5 dias com minhas irmãs, chegou o grande dia de eu ir para Munique. Gente, aquele louro alto de olhos azuis e lindo me esperando, com um sorriso luminoso. Eu estava morta disso. Foi mágico, a viagem foi incrível. Viajamos pela Alemanha, mas não conheci Berlim ou Munique. Ele não morava em nenhuma dessas cidades. Na verdade, a cidade dele, que é a minha agora, é linda demais. Fomos para a Áustria, ficamos num chalé maravilhoso, viajamos pelo sul da Alemanha, fomos para Amsterdã. Foi uma viagem maravilhosa. Bebi muita cerveja alemã, coisa que nem bebo no Brasil, mas que queria era provar de tudo. Resultado, ganhei 5 quilos mais de pura felicidade nessa viagem. Quando estávamos em Amsterdã, eu, depois de umas taças de vinho, larguei um "eu te amo". O gringo riu e ficou mudo e vermelho. Eu sou muito expansiva e falo mesmo o que sinto. Não me arrependi, pois eu não digo "eu te amo" se eu não amar. Lembrando que de janeiro a agosto foram 8 meses de contatos diários com ele. A viagem acabou, voltei para passar os 5 últimos dias com as minhas irmãs e de lá voltar para o Brasil. Tudo que ele comprou antecipadamente eu o reembolsei. Foram 2.500 euros em 17 dias de viagem e só eu sei o quanto eu trabalhei para conquistar. Mas viagem é investimento e eu sempre pensei assim. Nos divertimos muito, fomos a cassinos, pois queríamos conhecer. Comemos, bebemos bem, ficamos hospedados em excelentes lugares. Importante dizer que antes de reservar, ele sempre perguntava se o valor estava ok para mim. Dani, muitas pessoas podem ter achado loucura, mas eu só senti segurança em vir pelo fato das minhas irmãs também estarem na Europa a 1h30 de distância de mim. Mas hoje eu penso que se eu tivesse conhecido seu canal antes do meu mundo gringo, talvez eu não teria tido coragem de vir, pois é tanta história louca que a gente ouve. Mas de toda forma, sei que é clichê dizer, mas como a gente teve algo magnético desde o começo. Voltei para o Brasil dias antes do meu aniversário. Para minha surpresa, nessa data, ele gravou um vídeo para mim se declarando e dizendo que aqueles dias comigo foram maravilhosos, que foram as melhores férias da vida dele, que eu era uma mulher sensível, autêntica e especial, e que ainda nos veríamos muitas outras vezes, que me amava, e isso ele nunca tinha dito a ninguém na vida dele. Depois disso, ele me disse que queria vir em dezembro ao Brasil para passar o ano novo comigo e conhecer a minha família. Fiz um acordo no trabalho e em dezembro do mesmo ano, 2016, ele chegou. Ele passou 3 semanas aqui. Viajamos juntos. Minhas 2 mães, a 1 e 2, fizeram questão de hospedar ele quando ficamos em minha cidade e tivemos que dividir nas 2 casas. Ele foi embora, voltei a trabalhar direto por conta do acordo que eu fiz. Meu chefe foi um fofo, pois também já quebrei muito galho para ele. Em maio de 2017, eu estava embarcando para a Alemanha. Meu curso intensivo de alemão com carga horária de 5 horas por dia começou em junho. Eu fiz questão de pagar minha passagem e meu seguro, mas o curso ele que pagou.
Não me deixou ter despesa com mais nada, pois me disse que sabia que eu tinha largado tudo no Brasil para investir em nós. Mas é claro que eu fazia questão de contribuir, pois sempre fui um pouco orgulhosa em relação a isso. Fizemos uma experiência que deu super certo. De maio a final de janeiro moramos juntos e antes do meu visto expirar, compramos minha passagem de volta para o Brasil. E eu decidi fazer uma pós aqui. Então eu voltaria em 3 meses com os documentos necessários para a pós-graduação dela, porque ela foi fazer um curso, né? Uma semana antes da minha partida, ele me pediu em casamento. Colocou em um biscoito da sorte, esses de restaurante asiáticos, o pedido de casamento. Na verdade, na volta da viagem que fizemos em janeiro, ele me deixou em casa, passou num restaurante asiático e trouxe para comermos em casa. Chegando aqui, ele trocou os biscoitos, pois tinha encomendado pela internet o biscoito com o pedido. Olha que legal, nem sabia que tinha isso. Comemos e depois disso liguei para minha irmã, fiquei quase 1 hora numa ligação com ela. Ele já estava ansioso e quando eu desliguei, ele perguntou se eu não iria abrir meu biscoito. Abri e tive uma crise de riso. Acho que entrei em choque. Ele ajoelhou, pediu de novo e disse que queria passar a vida comigo. Choramos, sorrimos e no final de janeiro embarquei para o Brasil. Foram os 3 meses mais longos da minha vida. Mas quando voltei para a Alemanha em abril, com todos os documentos necessários, nos casamos em uma cerimônia linda, para poucos convidados, em um lugar lindo. Uma das minhas irmãs veio, a outra por motivos de saúde não conseguiu vir. Ela me mandou as fotos do casamento dela, tá, gente? E foi bem especial mesmo. Foi incrível. Foi dia 23 de junho de 2018. O mais engraçado é que nos conhecemos em um dia 23. Dani, esse mês fazemos 6 meses de casado e estamos muito felizes. Meu marido nem parece alemão, de tão palhaço que ele é. Vive fazendo piada, anda sempre de bom humor, é uma pessoa maravilhosa. O irmão do meio de 2 irmãs, excelente filho, adora minha família, me trata como uma princesa. É extremamente generoso e eu só tenho a agradecer a Deus por mais esse presente. Vivemos muito bem aqui. Ele é servidor público da justiça alemã, ganha relativamente bem, não somos ricos, mas digamos que somos uma família de classe média do Brasil. Aqui eu faço de tudo em casa, lavo, passo, arrumo, cozinho, adoro cuidar dele e do nosso lar. Mas ele também me ajuda e melhor, mantém tudo organizado. Eu estou no final do meu curso de alemão e graças a Deus já me comunico super bem. Não como eles, porque isso demora, mas acho que depois de uns 2 anos eu pego esse sotaque. Sempre tive paixão e facilidade para aprender idiomas. Sou boa aluna e tive 95% de aproveitamento nos últimos testes. Não é fácil, mas é gostoso aprender outro idioma. Não estou trabalhando agora, pois conciliar 5 horas diárias de alemão com um MBA que deixei inacabado no Brasil e estou terminando aqui, estou escrevendo o trabalho final, não está sendo fácil. Como disse, pensei em fazer uma pós aqui, mas estou louca para começar a trabalhar e acho que com minhas qualificações na área de comércio internacional, acho que não terei muitas dificuldades para arrumar um trabalho. Mas para isso eu preciso alcançar um nível de alemão que me possibilitará melhorar as minhas oportunidades. Inclusive recebi um convite para participar de um processo seletivo, mas até terminar o curso em fevereiro não posso aceitar nada, pois não tenho como conciliar. Sei que não será fácil no começo, mas estou disposta a superar as adversidades. Gostaria muito de trabalhar na minha área, mas Deus, como sempre, me guiará para onde for melhor. O importante para mim é trabalhar e ter minha independência, independente do marido maravilhoso que tenho. Queremos ter filhos, mas esses planos vão esperar até nós encontrarmos um terreno para construir nossa casa, pois ele disse que quer criar os filhos na liberdade de uma casa, assim como ele cresceu. Mas achar terreno aqui é muito difícil. E por muita gente estar procurando, os preços são muito altos. Enquanto isso, vamos morando no apartamento que é dele. E quando Deus quiser, nós vamos nos mudar. Quase esqueci de falar que os meus sogros são maravilhosos. Minhas cunhadas me fazem me sentir muito amada. Deus é e foi demais comigo. Só tenho a agradecer a mais uma família que me acolheu tão bem.
Minhas mães morrem de saudade de mim e eu delas. Mas logo após o casamento, a mãe veio me visitar com a boadrasta. Passaram 17 dias aqui e ficamos coladinhas. Por conta do trabalho, ela não conseguiu vir para o casamento. A mãe 2, eu só verei em abril, quando eu for para o Brasil passar 2 semanas e pegar meu diploma da MBA. E apresentar a conclusão. Mas se o cardiologista permitir, ela volta comigo e passa 10 dias aqui e 1 semana na França com as minhas irmãs, que a mãe dela tem problema de coração, tá, gente? Infelizmente, ela também não pôde vir para o casamento. Dani, me desculpe por esse e-mail enorme, mas resumi o máximo que eu pude. A falta de acentuação, aí ela explicou, né? Por causa do teclado. Obrigada por ler minha história e por ler tantas outras, trazendo a público tantas experiências vividas por brasileiros mundo afora e abrilhantando nossas vidas com essa energia maravilhosa. Continua esse trabalho. Muito amor por você e pelo Marcos, que a relação de vocês siga abençoada. Aí ela me enviou algumas fotos dela, né, pra mim, pra guardar. E ela manda um beijo pra todas vocês também. Gente, eu achei linda a história dela. Não tem muito que a gente falar, acho que ela já contou tudo. Mas uma fato que ela falou aqui que me chamou a atenção, ela falou, se eu tivesse conhecido o mundo gringo antes. Gente, temos que lembrar que nenhuma história é igual a outra, né? Nenhuma história vai ser igual a outra. Tem histórias ruins, tem histórias boas, tem histórias que às vezes a gente achou que seria uma grande história, mas infelizmente acabou, tipo, não dando em nada pra menina, né? Voltando, gente, quando eu estava no finalzinho do vídeo, acabou a minha bateria. Ai, que raiva. Bom, então eu tava aqui falando pra vocês que eu acho que ela fez a melhor escolha, né? Que foi ir na Alemanha. Claro que ela tinha toda essa... Pra ela foi bem melhor, porque ela tinha as irmãs na França. Então foi ela ter ido na Alemanha, igual ela falou, me deu muita segurança que minhas irmãs estavam a 1h30 de mim. Ela tinha condições de ir lá, fizeram uma viagem. Ele foi ao Brasil, conheceu a família dela. Depois ela voltou na Alemanha. Depois ficou mais um tempo lá, voltou ao Brasil. Fizeram tipo uma experiência. Porque o que eu digo é o seguinte, mesmo que ela não conheceu ele online, eles se conheceram num hotel que ela trabalhava, você só conhece as pessoas a fundo, gente, convivendo. Não adianta falar, não, eu conheço ele, a gente conversa há 2 anos pela internet. Gente, as pessoas, eu falo que na internet elas podem ser o que elas querem. As pessoas num primeiro encontro, óbvio que elas vão tentar mostrar o melhor delas. Você acha que a pessoa vai chegar no primeiro encontro com você, te convidar para passar 10 dias na casa dela e vai te tratar mal? Vai, sabe, fazer algo? Então, assim, quanto mais convivência... Teve uma menina que me escreveu, que ela até falou assim... ela não mandou a história, ela só pediu para eu dar um conselho a ela. E ela falou assim, Dani, que eu tô conversando com um senhor americano e ele quer vir no Brasil, mas, eu não sei se eu quero que ele venha, porque eu quero primeiro conhecer ele. Mas olha, quanto mais oportunidade que você tenha de conhecer a pessoa, tipo, se ele quer ir no Brasil, deixa ele ir, veja um hotel perto da sua casa, né? Quanto mais convivência, eu falo sempre pra vocês, é nos sinais que vocês vão ver quem é aquela pessoa. São nas pequenas coisas que vocês vão saber quem é aquela pessoa. Se o cara é estressado, se ele, tipo, né, se o humor dele muda com muita frequência. Então são nessas horas que vocês vão ver, são nessas horas que você vai saber com quem você tá lidando. Porque pela internet é muito fácil, gente. Você ligar a câmera, óbvio que você vai ser de boa com a pessoa. Você vai ficar o quê? Brigando com a pessoa pela internet? Você vai, né? Então, assim, eu acho que ela fez super certo. Você vê também que é uma menina que quer fazer o futuro dela, que eu também falo muito pra vocês. Vá pro lugar que vocês tenham que ir, não sei, né, da onde que é o namorado, o marido de vocês, mas vá, sabe, procure estudar a língua do local, procure ser independente, mesmo que seu marido tenha condições, porque amanhã ou depois a gente não sabe o dia de amanhã, e é o seu dinheiro, a sua independência que pode te tirar de alguma situação. Então acho que a história dela ali, ela mostrou tudo, né?
mesmo ela sendo independente financeiramente, mesmo ela tendo, o marido dela tendo uma condição boa, ela quer usar o estudo dela, ela vai no Brasil, vai terminar a MBA dela, ela quer usar o que ela estudou da Alemanha, mas mesmo talvez, né, quem não tenha grandes estudos, quem não né, a gente sabe que a maioria vai, mas aprenda a língua, vá trabalhar num café, num restaurante, de babá, de limpeza, o que seja, mas tenha sua independência financeira, porque a partir do momento que você tem sua independência financeira, você tá ali e pode escolher o que é melhor para você, você não fica na mão de ninguém, como ela tá fazendo, né? Apesar que parece que o marido dela é uma pessoa muito boa, mas eu acho que ela tem sim que ter a independência financeira dela, tem que voltar a trabalhar, né? Afinal, ela se preparou a vida dela para isso, né? Para estudar, fez cursos, tudo. Então, eu acho que ela tá sim no melhor caminho. Então é isso o vídeo de hoje, uma história feliz aqui. Temos muitas histórias felizes para contar esses dias. Um feliz Natal para vocês, um feliz ano novo. Que o ano de 2019 chegue muitas histórias felizes. A gente faz esses vídeos, gente, para abrir a mente de vocês, né? Para que ninguém tenha que passar o que muitas mulheres às vezes passaram em épocas que nem existiam internet, que as pessoas não conheciam. Hoje a gente, né, abre a cabeça, que tanta gente que fala, nossa, Dani, quase que eu caí num golpe, aí eu vi aquele vídeo seu tal e descobri que o cara queria me dar um golpe, ou então, nossa, quase me meti num barco furado. Então é legal, não é pra tirar a esperança de ninguém, nada. É só pra vocês ficarem de olhos abertos, né? Porque às vezes uma pessoa comete um erro e a gente acaba aprendendo até com o erro daquela pessoa, tá bom? Então é isso, manda sua história pra gente também, daniresponde@hotmail.co.uk e até o próximo. Tchau!